todo dia eu via minha mãe chorando. E ela ferida, ela resolveu buscar sua cura no espiritismo. E ela começou a frequentar o centro de Umbanda. E minha mãe foi se dedicando a tudo aquilo. A minha casa se transformou numa espécie de altar, porque você entrava na minha casa, tinha o altar para Exu, você entrava na minha casa, tinha o altar para as almas, sacrifícios na sexta-feira eram feitos lá em casa, durante a segunda-feira era um culto especial para as supostas almas, enfim, minha casa se tornou um filial de terreiro de macumba. A minha mãe se tornou uma assistente direta da sacerdotisa, e ela vestia roupas e ela fazia uma série de trabalhos. E eu perguntava: o que é tudo isso? E ela dizia: isso tudo é para poder melhorar a nossa vida, é para que o teu padrasto seja uma pessoa melhor, para que ele largue a bebida. E ela fazia um monte de trabalhos direcionados nessa intenção. E às vezes ela me arrastava e eu ia para aquelas práticas religiosas, todas aquelas coisas. E eu ficava às vezes assustado com tudo que eu via ali. Eu cresci nesse ambiente. Imperfeito todos nós somos. Você não pode pretender uma igreja perfeita formada por seres humanos pecadores, a não ser que você, na sua perfeição, não se ache merecedor de estar entre os pecadores. Você não vai ser arrebatado logo para o céu. Porque o indivíduo chega aqui: não, tem muita gente errada na igreja, eu vou sair da igreja porque tem muita gente errada na igreja. É por isso que está na igreja, porque é errado e está tentando se consertar, meu filho. Agora, se você fosse perfeito e não precisasse de igreja, bastasse você ir direto para o céu. A coisa funciona assim. A igreja é um hospital, é o lugar onde os enfermos se encontram. Bem-vindo à vida real. Eu tenho minhas mazelas, você tem a sua, mas aqui é o lugar que Jesus escolheu para todos nós sermos curados. Aí você tenta curar suas feridas fora da igreja. Eu vou fumar uma maconha, eu vou cheirar uma cocaína, eu vou me envolver com prostituição porque eu quero curar as feridas da minha alma e curtir a vida. Eu vou beber, eu vou fumar, eu vou tocar o terror. Eu quero aproveitar a vida. Você só vai se ferir mais. Aqui é o lugar de curar as feridas. Não há outro lugar. Por que você se afastou da casa de Deus? Melhorou a sua vida? Suas feridas foram curadas? Você está pleno, você está dormindo em paz, você está bem. Se Jesus voltar agora, você tem certeza que você está entre aqueles que serão chamados? Eu acho que você tem dificuldade de lidar com esse assunto, porque você sabe lá no fundo que o lugar de curar feridas é aqui. Eu já conheci muita gente ferida. Falamos essa semana que cada um tem suas mazelas, todo mundo sofre um pouco. E quem não sofre é o mundo como ele é, a vida como ela é. E obviamente a gente conta a história de quem está mais perto de nós. Eu falei um pouco para vocês acerca da minha vida. Na década de 70, minha mãe, ela saiu do Nordeste, daquele êxodo dos nordestinos para o Sudeste do país, São Paulo, Rio de Janeiro. E fugindo da dificuldade familiar que ela estava, ela foi para o Rio de Janeiro. E lá no Rio de Janeiro ela conheceu a pessoa chamada Reginaldo. Então se apaixonaram, namoraram e resolveram morar juntos. E como resultado do relacionamento com o senhor Reginaldo, nasceu esse aqui que vos fala. Meu pai, segundo a minha mãe, amava muito ela e da mesma forma ela o amava bastante. Só que o relacionamento estava indo muito bem, até que ele, quando eu estava com 1 ano e alguns meses de idade, trabalhando na construção civil, descuidou-se, caiu do 3º andar, e essa queda para ele foi fatal. Na ocasião nós morávamos numa casa de favor, que um conhecido do meu falecido pai havia concedido. E uma vez que agora ele estava morto, passado um período ali mais ou menos do luto, foi solicitada a casa e nós não tínhamos para onde ir. E minha mãe, durante algumas semanas, ficou perambulando comigo pelas ruas do Rio de Janeiro. Algumas pessoas para ela diziam que ela tinha que me entregar para uma instituição de caridade para que pudesse sobreviver nas ruas.
E para que pudesse sobreviver nas ruas, ela tinha que se prostituir. E graças a Deus a minha mãe não deu ouvido a essa voz do inferno. A gente passou por boas dificuldades, por intensas dificuldades, mas de alguma forma Deus proveu, ela conseguiu um trabalho, uma casa que me recebesse juntamente com ela, e ela passou a trabalhar em uma casa de família, como empregada doméstica, e a família permitiu que eu também estivesse naquele ambiente. E assim vivemos durante muito tempo, com uma vida com bastante limitação e dificuldades, e para se ver livre daquela situação, ela achou conveniente se envolver com um homem que de repente se apresenta como um bom cidadão, e dadas as circunstâncias, comigo e estando na casa de quem não conhece, no ambiente de trabalho, foram morar juntos depois de um tempo, e o senhor Antônio se tornou uma pessoa muito violenta, se demonstrou ser uma pessoa muito violenta, alcoólatra. Chegava em casa, quebrava as coisas, e chegava em casa e falava e brigava, nunca conversava comigo. Eu cresci dentro de um ambiente onde ele não me dirigia a palavra e nem eu a ele, e nesse ambiente nasceu uma menina, fruto do relacionamento entre ele e a minha mãe, Jaqueline, e crescemos naquele ambiente de família, um ambiente horroroso. Constantemente o senhor Antônio traía minha mãe, e muitas vezes eu o vi com outras mulheres, e ele alcoólatra, e corria na vizinhança, e minha mãe às vezes brigava com as mulheres. Era Deus nos acuda, uma vida do inferno. E minha mãe resolveu tentar buscar refúgio para toda essa sua vida conturbada, onde ela chorava cotidianamente. Todo dia eu via minha mãe chorando, e ela ferida, ela resolveu buscar sua cura no espiritismo. E ela começou a frequentar o centro de Umbanda, e minha mãe foi se dedicando a tudo aquilo. A minha casa se transformou numa espécie de altar, porque você entrava na minha casa, tinha o altar para Exu, você entrava na minha casa, tinha o altar para as almas, sacrifícios na sexta-feira eram feitos lá em casa, durante a segunda-feira era um culto especial para as supostas almas, enfim, minha casa se tornou um filial de terreiro de macumba. A minha mãe se tornou uma assistente direta da sacerdotisa, e ela vestia roupas, e ela fazia uma série de trabalhos, e eu perguntava: o que é tudo isso? E ela dizia: isso tudo é para poder melhorar a nossa vida, é para que o teu padrasto seja uma pessoa melhor, para que ele largue a bebida. E ela fazia um monte de trabalhos direcionados nessa intenção, e às vezes ela me arrastava e eu ia para aquelas práticas religiosas, todas aquelas coisas, e eu ficava às vezes assustado com tudo que eu via ali. Eu cresci nesse ambiente. Em algum momento eu conheci o Evangelho através do Clube dos Desbravadores. Eu me lembro disso aos 12 anos de idade, quando a mensagem chegou ao meu coração. E a minha mãe, a princípio, não demonstrou muita resistência, porque eu ficava incomodado em frequentar aquele ambiente com ela. E eu falei: mãe, eu estou querendo ir para a igreja, mas isso aí já é uma outra história. E ela acabou me permitindo ir para a igreja, aquela coisa toda. E eu falei para ela: mãe, eu acho que o caminho que você está não é muito legal. Eu conheci uma mensagem, eu conheci um Jesus, eu acho que ele pode curar as tuas feridas, eu acho que ele pode dar um jeito na sua vida. Nessa altura do campeonato já estava muito drástico o relacionamento familiar lá em casa. O meu padrasto uma noite chegou e tentou abusar sexualmente da própria filha. Minha mãe viu aquilo como sendo a gota d'água. Houve a intervenção policial, levaram o meu padrasto embora, nunca mais recebemos notícias dele. E obviamente naquela época você já sabe o que se fazia com os pais que desejavam abusar das próprias filhas. E o resultado foi muito drástico. Minha mãe ficou em verdadeiro caos, numa ruína total. E eu dizia para ela: eu conheço alguém que pode salvar você. Eu conheço alguém que pode curar tuas feridas, alguém que pode deitar azeite e vinho sobre elas. Se você for para a hospedaria, você pode encontrar o que você precisa e está procurando num lugar onde não há isso para você. E é claro que ela nunca entendia as minhas palavras, e ela me rechaçava, e ela dizia: cala a boca, você não entende nada. Às vezes eu apanhava, inclusive, por causa disso. E quantas vezes, depois de tentar acolhê-la para o Evangelho,
ela criava cada vez mais uma resistência para o mesmo. E quantas vezes ela tentou impedir o meu batismo. Quando eu decidi me batizar aos 14 anos de idade, ela disse: você não vai fazer isso, eu não quero ter um filho crente. Os espíritos malignos deram uma ordem para ela para que ela não permitisse, odiaram a decisão de eu me batizar. Eu comecei a enfrentar uma dificuldade e diante disso eles disseram que eu não deveria me batizar e ela falou que se eu me batizasse eu teria que ser expulso de casa, que ela não ia aceitar um filho crente. E eu fui para a igreja tristecido, chateado. A professora Ana olhou para mim: o que está acontecendo com você? Eu já estava apaixonado pelo evangelho, já tinha feito estudos bíblicos, já tinha pedido o batismo. E agora minha mãe disse que eu não devia mais ir para a igreja. E eu falei com ela que queria. Ela falou: eu vou te pôr para fora de casa. E eu não tinha para onde ir. E naquele dia, muito entristecido, a professora Ana perguntou para mim o que eu tinha. Eu falei: olha, eu queria tanto me batizar, eu estou apaixonado pelo evangelho, estou gostando demais disso daqui, não quero seguir a minha vida, a vida que a minha mãe escolheu. Só que ela me deu um checkmate: eu não vou ficar aqui, é meu último dia. Ela falou que se eu for me batizar, eu vou ser expulso de casa, eu não tenho para onde ir. A professora Ana riu quando eu falei isso para ela. Eu falei: não é possível que ela esteja rindo da minha desgraça. Eu falei: a senhora está rindo por quê? Ela falou: não, porque se esse é o seu problema, a gente resolve. Eu: como que resolve? Se sua mãe pôr você para fora de casa, eu crio você vai morar lá em casa. A casa dela era legal pra caramba, melhor que a minha. Aí eu falei assim: sério que você está falando isso? Ela falou: sim, eu ainda te coloco para estudar na escola adventista. Você está de brincadeira comigo? Não, eu cuido de você, eu te crio, sem problema. Pode falar para sua mãe que se ela pôr você para fora, eu crio você, você vai ser meu filho. Eu falei: ô, glória a Deus. Cheguei em casa pisando firme, falando grosso, mano. Dei um pontapé no perdão: vai, manda embora, eu vou batizar. Ela vai batizar, vai para fora de casa, eu mando, eu vou morar na casa da professora Ana. Ela vai cuidar de mim, eu ainda vou estudar na escola adventista. Aí minha mãe armou assim, eu pensei que ia tomar no pé do ouvido. E ela recolheu a mão, pensou bem e falou assim: não, filho, era só para você não seguir em frente, mas é isso que você quer? Eu falei: é isso que eu quero. E eu me batizei aos 14 anos de idade, sem a presença da minha mãe, sem a presença de nenhum familiar. Ela disse: eu não apoio, mas eu vou respeitar você. E eu fui batizado aos 14 anos de idade. A igreja me acolheu como sendo a minha família. E enquanto a minha mãe se aprofundava no serviço e na dedicação ao espiritismo da forma como eu relatei para vocês, mas a vida dela só piorava. E eu fiquei exercendo o ministério, como contei para vocês, me formei, era pastor. E todo mundo, quando eu pregava, perguntava: cadê sua mãe? Qual a igreja que ela frequenta? A igreja da Macumba. Eu era pastor adventista com a mãe macumbeira, mano. E as velhinhas me abraçavam no final do culto: ô, meu filho, que mensagem bonita que você pregou, sua mãe deve sentir o maior orgulho de você. Eu falei: sente não, ela nem sabe como eu prego, nem sabe o que prego. Eu passei 16 anos orando pela minha mãe, para que minha mãe fosse libertada pelo bom samaritano, socorrida na estrada da vida, porque ela estava toda arrebentada, destruída, só sabia chorar, a vida dela era uma mazela, não havia esboço de felicidade, de alegria ou de contentamento, vida miserável, escrava do diabo. E diante de tudo isso, eu era pastor frustrado, porque minha mãe não seguia o evangelho. Isso causava um incômodo muito grande em mim, e eu revelava isso para Deus em oração. Um dia, minha mãe me liga, e ela me conta um relato bem diferente. Ela agora já estava mais madura, e um dia ela sentiu uma forte dor no peito. Ela foi para o quintal, e ela achou que estava chegando a hora da morte, e ela não conseguia perceber alívio. Ela se prostrou no meio do quintal, ajoelhada. Ela ergueu as mãos para o céu e disse: Deus, o Senhor existe? O Senhor que é tão apresentado pelo meu filho a mim, o Senhor existe? Se o Senhor existe, me tira dessa, que eu vou largar tudo e eu vou servir o Senhor. Deus tem um jeito particular de trabalhar com cada pessoa. Minha mãe fez a oração dela na sinceridade dela, no caos dela. E Deus de alguma forma respondeu a oração dela, porque ela se ergueu dali, foi para a rua desesperada. E a primeira pessoa que ela viu passando com uma Bíblia, ela segurou, achando que estava morrendo, e disse:
ora por mim para que eu seja curada e salva por esse teu Deus. E era um jovem, quem ela encontrou na rua, e ela literalmente arrastou o jovem, que muito assustado entrou para dentro da casa, e ela pediu: ora por mim que eu estou morrendo. E o jovem não sabia muito bem o que fazer. Ela pegou a mão do próprio jovem e colocou na cabeça dela: ora por mim que eu estou morrendo. E ele orou por ela, e aquela dor que estava fazendo com que ela agonizasse desapareceu, um jeito miraculoso. E ela agradeceu tanto aquele jovem, disse que a partir de então iria servir ao Deus dele e não mais aquilo que ela seguia. E nesse contexto ela me liga: fala, filhão. Eu falo: mãe, beleza, tudo bom, tudo bem? Filhão, tenho que te contar uma notícia. Está em pé ou está sentado? Eu falei: estou em pé, mãe. Ela: senta. Eu: não, mãe, estou em pé, vou ficar em pé, vou sentar. Não, ela: senta. Eu: mãe, eu vou ficar em pé, pode falar o que você quer. Eu aceitei Jesus como meu Salvador, me converti, larguei a macumba e estou na igreja. Aí eu sentei. 16 anos orando por isso, mano. Glória a Deus. Entrei para a igreja, agora eu sou serva de Deus. Falei com o pastor: está tudo certo, você vai fazer o meu batismo, porque você é meu filho, você é pastor, quero ser batizada por você. Eu falei: amém, mãe, aleluia, que prazer te batizar. Que igreja que você está? Ela: eu estou na Assembleia de Deus. Aí eu: amém. Assembleia de Deus é uma bênção. É uma igreja muito legal, já preguei na Assembleia de Deus várias vezes. Contei até para você a paz do Senhor no início da semana de oração, no sábado passado. E tenho muitos amigos da Assembleia de Deus, uma igreja muito fervorosa, os irmãos muito receptivos. É bonito de ver o fervor e a dedicação deles. Eu sou apaixonado. Mas mãe, eu não vou fazer o seu batismo não, eu posso ir até assistir. É porque eu tenho algumas convicções que, de acordo com a palavra de Deus, não coadunam com aquilo que está sendo professado. E eu vou lá assistir o seu batismo. Eu estou muito feliz que você vai ser membro da Assembleia de Deus, mas eu não vou fazer o seu batismo. Eu tentei explicar, mas a velha não estava muito convertida ainda. Amigo, eu ouvi coisas maravilhosas dela. Eu falei assim: está muito convertida ainda não, mano. E ela foi me regaçando de cima e embaixo, que é um absurdo, você é meu filho, você é pastor e não quer batizar a própria mãe, que evangelho. Me regaçou todo e bateu o telefone na minha cara, revoltada. Eu que estava orando há 16 anos ia orar um pouco mais, né? Aí depois de um tempo ela me liga de novo: fala, filho. Eu falo: mãe, beleza, tudo bom, tudo bem? Quero te contar uma coisa. Eu: pô, não, mãe. Ela: mudei de igreja. Eu: é, mãe? Você está onde agora? Eu estou na igreja batista. Já falei com o pastor, está tudo certo, você vai fazer o meu batismo, agora tu vem, né, seu moleque? Aí eu falei: mãe, não vou não, eu vou assistir, mas não vou fazer não. Meu nome é Eduardo Batista, mas eu sou adventista. Eu gosto muito da igreja batista, o pessoal tem um louvor maravilhoso, uma recepção fantástica. Você entra na igreja batista, você é recebido como se você fosse um príncipe, só falta te carregar no colo, te colocar e servir um negócio para você. Uma recepção maravilhosa, são muito calorosos. Às vezes tu entra na igreja adventista, tu entra, tu sai, nego nem olha pra tua cara, não vem falar contigo, você nem é cumprimentado. É horroroso, eu sei, a gente vacila pra caramba, mas eu não vou não, mãe, eu vou lá assistir o seu batismo. Ela já estava menos nervosa, continuou me amaldiçoando, bateu o telefone de novo na minha cara, mas eu que estava orando um pouco mais, que custava orar mais um pouquinho, Deus estava fazendo a obra e agindo Deus, quem impedirá? Liguei para um pastor amigo meu, lá da região onde minha mãe morava: o pastor, olha aqui, está acontecendo isso, por favor visita minha mãe. O pastor foi lá, visitou a minha mãe, organizou um pequeno grupo lá na casa da minha mãe, começou a estudar a Bíblia com a minha mãe. Eu estou sabendo das notícias, o pastor está me passando, a coisa está rolando, a coisa está acontecendo, o evangelho crescendo, se desenvolvendo na minha família. E daqui a pouco minha mãe me liga: eu falo, filhão. Eu falo: mãe, beleza, tudo bom, tudo bem? E aí, mãe, como é que a senhora está? Tem uma notícia para te dar. Eu falei: manda aí. Aí ela: mudei de igreja. Aí eu falei: está na Testemunha de Jeová agora? Ela falou: não, estou na igreja adventista do 7º dia, já falei com o pastor, está tudo certo, você vai fazer o meu batismo, agora tu vem, né, seu moleque? Eu falei: agora eu vou. E eu tive a alegria de batizar há uns bons anos atrás aí a minha mãezinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi um momento muito especial no meu ministério, batizar a minha mãe. Sabe por quê? Aquelas feridas que a incomodavam estão curadas.
Elas são apenas cicatrizes testemunhando a intervenção do bom samaritano. Na igreja de Deus, embora não seja perfeita, ela encontrou a cura através do dono desta igreja, que se chama Jesus. Lamento te informar, o dono da igreja não é você. O dono da igreja se chama Jesus, e você não cura ninguém, quem cura é Ele. E Ele restabeleceu a Dona Maria. A Dona Maria hoje chora, mas é de felicidade. Por não ter tomado essa decisão, há mais tempo ela lamenta. E hoje ela chora de felicidade por servir a esse Deus que você também está servindo. Quais são as tuas feridas? A minha mãe ficou abusadinha, porque ela liga para mim e fala assim: preguei na igreja. Eu falei: sério, mãe? Sério? Disseram que eu estou pregando melhor que tu, que eu arrasei. Aí eu falei: uau, mãe, que coisa extraordinária. Mas esses dias ela me ligou muito aborrecida: eu vou sair da igreja. Deu ruim. Vou sair da igreja porque eles reuniram um negócio lá de comissão. E ela é brava, paraibana, brava, violenta, baixinha, virada no giraia, mano. Ei, ela ligou: vou sair da igreja mesmo. Eu: por quê, mãe? Esse negócio de comissão. Reuniram um negócio de comissão e falaram que eu vou ser diaboniza. Diaboniza? Dessa vida eu já saí, eu não volto mais, minha filha. Aí o diabo eu não sirvo nunca mais. Aí eu falei: mãe, pelo amor de Deus, mãe. Não está errado, meu filho. Mãe, está errada a senhora. Não é diaboniza, é diaconiza. O quê? Diaconiza. Aí eu expliquei para ela o que diaconiza faz. Ela falou: ah, não, aí tá certo. Aí eu faço sim, aí deixa comigo, que aí eu tô dentro. Mas do diabo eu tô fora. Isso aí eu não volto nunca mais. Essa é Dona Maria. Feridas curadas. Você está no lugar certo essa noite. Obrigado porque você veio. Não foi eu que te convidei, foi o Espírito Santo que te trouxe. E ele te trouxe aqui com um único objetivo: deitar azeite e vinho sobre as tuas feridas, o santo e bom Espírito, e lavá-las com o sangue de Jesus. O preço já foi pago para a tua cura, para o teu restabelecimento. Aqui é o lugar para você ficar. Seja bem-vindo à família do Senhor, seja bem-vindo à casa do Senhor. Não importa qual seja a sua ferida, existe cura para você em nome de Jesus.